Eu vou gravar então esse vídeo aqui, né, tentando explicar um pouquinho do que eu quero com esse projeto, né, esse projeto aqui do Grupo BR, que é uma iniciativa, né, para montar um pequeno fundo e a gente conseguir negociar, operar no mercado financeiro, tentando ali extrair o máximo possível, né, de resultado, de lucro, né, ter um resultado bacana aí todos os meses e até isso ser um complemento, né, ser uma renda extra, ser um ganho passivo que vai ter ali. De toda forma, antes de começar a explicar isso daqui, é bom deixar claro, né, que isso daqui não é garantia de resultado, não é garantia de lucro, né? O mercado financeiro, esse aqui que eu estou trazendo, ele é o mercado mais ativo, mais volátil e mais perigoso do mundo, né? E diante de todas essas informações, a tomada de decisão aí, né, entre saber se é isso que realmente você quer, se serve para você ou não, né, é de totalmente responsabilidade sua, tá? Então eu estou dizendo, isso daqui não é para iniciantes, né? Isso daqui é para quem vai mexer, para quem vai entrar, para quem vai se arriscar. Tem que saber que existem riscos aqui, riscos altíssimos, tá? Esse mercado aqui ele não brinca, né? Mas de toda forma a gente assume esses riscos, né? Assume esse compromisso de entender o mecanismo, de como é que esse sistema funciona, é, como é que se dá, né? Como é que se criam, como é que se constroem as oportunidades aqui. E a ideia é tentar apresentar um pouco disso que eu consigo fazer, né? Disso que eu venho fazendo aí já há alguns anos e tentar compartilhar com as pessoas, né? Com os amigos, com os colegas, com quem possa se interessar, né? Por esse mercado, por essa prática aqui, que na minha opinião é bem bacana, é bem legal e é bem lucrativa, né? Eu acho que é isso que todo mundo quer. Quem vem aqui para esse mercado já não quer mais saber de renda fixa, né? LCI, LCA, isso aqui está um outro nível, né? Isso daqui entra na modalidade ali de renda variável, onde você está se expondo a um risco maior com vistas a um lucro maior também, né? Então, esteja bem claro e bem ciente de que aqui existem riscos e eles não são poucos, não são baixos, tá? Mas vamos lá, o que é essa tela aqui? Né? Esse gráfico que a gente está vendo aqui é uma tela que se construiu, né, na última semana, na última sexta-feira especificamente, né, e conforme eu venho trazendo aqui, eu venho andando para trás, a gente vem desenhando o backtest, né, dos dias anteriores da semana passada. Isso daqui representa nada mais nada menos do que o andamento de como que o mercado caminhou durante a semana, durante os dias da semana passada, né? Os altos e baixos, né? Então você vê ali as velinhas, né? Cada item, cada barrinha dessa daqui a gente chama de vela. Cada velinha dessa daqui verde, ela é um movimento onde os compradores foram mais ativos e as vermelhinhas onde os vendedores foram mais ativos, né? Então, quando o movimento de compra é maior, o mercado sobe; quando o movimento de venda é maior, o mercado desce, né? Então, ele pinta de verde quando está subindo, pinta de vermelho quando está descendo. E essa estratégia aqui, ela é muito básica, ela é muito simples, ela é muito visual, né? E a gente está visualizando um ativo específico aqui chamado Audicard, né? Esse que está aqui em cima. Estou usando o time frame em 15 minutos. E o Audicard nada mais é do que a correlação, né? A luta ali da variação entre o dólar australiano e o dólar canadense, né? Então um vai valorizando, o outro vai desvalorizando e assim o mercado vai se configurando. Nesse movimento de valorização e desvalorização, os players do mercado, né, as grandes instituições, os bancos, os traders, né, eles vão aqui posicionando as suas ordens de compra ou de venda, né, buscando aí lucro em cima dessas movimentações. E basicamente essa tela aqui a gente enxerga justamente esses movimentos, né? Então eu tenho aqui um movimento de alta, onde os compradores foram mais fortes, né? Então eles impulsionaram o mercado aqui para cima. Em seguida, quando ele chegou lá em cima, os vendedores, né? Então até esse pessoal aqui que estava comprando começou a vender, o mercado começou a cair. E ele caiu um pouquinho, depois ele tentou recuperar, não conseguiu, desceu, subiu novamente, depois caiu, e assim o mercado vai
se desenhando, né, nesse fluxo aí de compras e de venda. E essa tela aqui, ela mostra exatamente isso, o que os compradores e os vendedores estão fazendo, o que os bancos e as grandes instituições estão fazendo, né, no momento em que o mercado está aberto, né? Aqui é domingo, então o mercado está fechado, por isso que não tem nenhum movimento nem nada aqui. Mas quando é dia de semana, né, isso daqui é bem legal, ele fica movimentando e essas barrinhas aqui elas vão se construindo conforme esse movimento. Esse é um mercado 24 horas, né, que funciona de segunda a sexta-feira, exceto sábado, né, domingos e feriados aí. Tipo Natal, Ano Novo, esses feriados mais internacionais, né, o mercado todo fecha, e os mercados nacionais também, ele fecha, no caso aqui, vamos supor, se fosse feriado na Austrália e no Canadá, né, aí o mercado aqui ele não pararia de funcionar, mas ele não teria tanto movimento, ele seria um movimento bem mirradinho, bem pequenininho, mas ele não para de funcionar. Bom, de uma maneira bem básica, bem simples, o que eu faço aqui? Eu compro quando está subindo, ou seja, compro quando está verdinho e vendo, né, quando está vermelhinho, quando o mercado está caindo. Então é muito básico, é um binário perfeito. E nessa visualização aqui, nessa tela, a gente vê justamente uma configuração, um setup onde eu aplico isso, né? E eu tenho aqui uns indicadores, né, que me auxiliam nessa visualização, nessa tomada de decisão para comprar ou para vender. Né? E é bem bacana porque aqui, você está vendo que aqui é o movimento do mercado e aqui eu tenho indicadores que eles medem algumas outras coisas. Eles medem o sentimento do mercado, eles medem se o mercado está arisco, se o mercado está ali repulsivo, se ele está desconfiado. Então, esses aqui são sensores de sentimentos dos institucionais. Tá? De alguma forma, né, matematicamente, é possível se aferir isso, né, e colocar isso numa maneira gráfica aqui representada, né, como a gente pode ver aqui, e com isso a gente tomar uma decisão para fazer uma negociação dentro do mercado. Então, basicamente é muito simples. Quando está verde, eu compro, quando está vermelho, eu vendo. É bem isso, tá? Não tem segredo, não adianta eu querer aqui colocar flores, né? Então, visualmente falando, você vê aqui que eu tenho uma confluência de fatores para tomar uma decisão. Então, eu tenho esse meu primeiro indicador aqui. Ele vinha aqui, né, vermelhinho, um pequeno movimento de baixa, de repente ele inverte, ele cria uma primeira velinha verde. Então, esse sentimento aqui, eu tenho a minha primeira confluência, eu tenho a segunda confluência desse outro indicador, a terceira, não vou entrar aqui em detalhes, tá? Eu tenho aqui uma confluência não confirmada, tá? Então aqui eu tenho ainda uma dúvida, e eu tenho o meu quarto indicador aqui, que é, né, uma confluência positiva também. Só que ele só se configura totalmente numa oportunidade para mim, quando eu tenho todos eles verdes. Então eu tenho que andar mais 15 minutinhos aqui. Ele teve aqui, eu posso, numa maneira arrojada, já entrar aqui tentando antecipar o movimento, ou eu espero o melhor momento para pegar essa oportunidade, né, com todas as certezas e aí sim posicionar a minha ordem. Então, geralmente, tudo depende do momento, né? Você não tem nenhuma notícia, nenhum payroll, alguma coisa assim muito específica que vai dar uma movimentada muito violenta no mercado. Se não tem, eu antecipo esse movimento. Se tem, eu sempre espero, tá? Então aqui você vê que eu tenho nesse momento aqui, ó, nesse momento, eu tenho uma confluência negativa, né? Ou seja, eu não tenho tudo alinhado verdinho. O meu alinhamento verdinho ele ocorre 15 minutos depois, na próxima vela, né? Ele fecha aqui toda a confluência, fico com ele verdinho, 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 velinha verdinha, eu já tenho o meu gatilho aqui que já foi acionado, o mercado vem, faz uma pequena correção e explode para cima, né? Faz um super movimento de alta aí. Nesse movimento aqui, né, vamos supor que eu tivesse colocado a minha ordem de compra no rompimento desse movimento aqui, né, que seria exatamente aqui. Seria nesse rompimento aqui. Né? Eu teria feito uma compra aqui e teria saído provavelmente nesse
recuo do mercado aqui, tá? Então, quando o mercado caiu aqui, é onde eu teria, provavelmente, se tivesse operado esse movimento, né, eu teria feito de lucro exatamente, vamos ver aqui, exatamente 35 pips, né? 35 pips a um contrato teria dado $350 nessa brincadeira aqui. Então, o mercado ele funciona assim, tá? A gente vai identificando os movimentos, vai identificando as tendências, vai vendo o que os bancos, as grandes instituições estão fazendo e aí a gente tenta tirar o lucro de tudo isso, tá? Então, basicamente, isso daqui é o que eu queria mostrar da estratégia operacional, tá? Por quê? Para que fique entendido o que eu vou mostrar agora. Então, eu disse que o mercado funciona 24 horas. Com essa informação, né, a única coisa que fica acordada 24 horas hoje é a inteligência artificial, né? E com base nisso, com base nessa ideia, eu utilizei uma estratégia para automatizar esse meu operacional aqui. Ou seja, ao invés de eu estar olhando aqui, isso aqui 24 horas, eu coloquei um robô, um sistema, né, para fazer essa leitura matematicamente aqui, identificar esses momentos e aí sim fazer o posicionamento da ordem no momento certo, na hora certa e sair no momento certo e na hora certa. Né? Basicamente é isso que eu vou mostrar aqui agora. É esse cara aqui, é esse Rubens Bot aqui, ou Bot, né, como quiser aqui, Bot é o correto. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu criei essa... Posso até mostrar ele aqui. Ó. Eu criei esse camarada aqui, né? Ele é um sistema onde eu tenho aqui algumas parametrizações, algumas configurações, né? E dentro de tudo isso aqui, né? Todas essas linhas de código que a gente está vendo aqui é basicamente tudo o que eu expliquei, tá? Então ele vai olhar, vai ver aqui se pintou de verde, se pintou eu vou procurar uma oportunidade de compra, se pintou de vermelho eu vou procurar uma oportunidade de venda, localizo a confluência, né, dos fatores aqui favoráveis a essa tomada de decisão, abre a ordem, fecha a ordem. Essa ordem, obviamente, ela pode ser lucrativa ou ela pode dar um prejuízo também. Porque o mercado ele não é 100% seguro nem 100% certeza. Tá? Pode haver alguns momentos, né? Olha aqui, esse aqui é um momento, é um exemplo bem interessante. Ó. Eu tive aqui algumas confluências, né? Ó, eu fiquei aqui verdinho, 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 verdinho. Eu tinha aqui o gatilho, poderia ter colocado aqui a ordem de compra, né, para comprar, e o mercado caiu, ele despencou. Né? E nesse movimento aqui dele despencar é onde ocorre o nosso stop loss, é a nossa perda, né? Onde a gente tem o prejuízo. Né? Mas aí entra uma série de coisas aqui que o robô já contempla, que é a gestão de risco, a gestão de capital, né? Até onde vai a minha perda máxima, né? Onde vão os meus riscos. Né? E justamente sobre isso é um tema importante de falar. Né? Para cada operação que eu faço, eu sempre assumo um risco ali de 3%. Ou seja, se eu estou operando aqui $100, então eu estou dizendo que eu assumo um risco, né, de perder até $3 nessa operação. Né? Com isso, eu posso perder aí 20, 30 vezes, né, que eu não vou perder a minha conta. Eu sempre ainda vou, por mais que eu feche negativo, eu tenho ainda a chance de posicionar novas operações ali e recuperar essa perda, esses $3, tá? Se a gente for olhar aqui, né, pro passado, a gente vê que existem vários exemplos aqui de perda, mas os exemplos de ganho, eles são superiores aos exemplos de perda dentro dessa estratégia. E é isso que torna, né, a operação longeva, é isso que torna a permanência no mercado, né, as operações do mercado aí prontas para sobreviver no longo prazo. Né? Então, basicamente é isso. Vamos aqui para a prática que eu quero mostrar isso daqui. Tá? Bom, então falando nisso, né, falando nessa estratégia, nessa apresentação que eu fiz aqui, que eu mostrei,
esse robô ele faz justamente isso. Ele vai posicionar essas ordens, né? Vai sempre abrir e fechar elas ali para a gente, né? Com gestão de risco, com gestão do capital, né? De uma maneira bem inteligente, bem sensata, né? E mitigando o máximo possível, né? dos riscos. Então vamos lá. Colocando isso daqui na prática. Eu consigo, com essa ferramenta, com esse robô, eu consigo testar ele no passado. Como que seria o comportamento dele de janeiro para cá? Como que seria o comportamento dele de 2024 para cá, de 2023 para cá? Né? Então, os últimos 3 anos, eles são sempre importantes, né, da gente considerar quando a gente faz esse tipo de teste, quando a gente olha para o passado, né, e a gente está querendo ver ali como que seria o comportamento dele. A gente consegue fazer isso aqui nessa plataforma, tá? Aqui especificamente eu estou utilizando o MetaTrader 4, tá? Então é a plataforma que eu utilizo aqui para fazer as operações desse ativo, tá? Então aqui eu estou fazendo um teste muito específico, tá? Num período de 2025 que vai de 1º de janeiro até 30, né? Até 30 não, 30 foi sábado, né? Tem que ser 29, que é sexta-feira. Até sexta-feira. Então eu consigo fazer esse teste aqui, tá? Aqui eu estou considerando algumas coisas, tá? Referente a taxas, emolumentos que a corretora cobra. Isso aqui não é o Rubens, não é o banco, é a corretora. Então, para a gente abrir e fechar uma ordem no mercado, existe uma taxa de corretagem. E a gente tem que considerar isso aqui na estratégia do robô. Né? Sem contar que quando você está operando, vamos supor que eu comecei a abrir uma ordem, né, no dia 1º de janeiro, e aí eu não encerrei essa ordem no dia 1º, eu encerrei ela no dia 2. Existe uma taxa adicional, um emolumento adicional aí, chamado rollover, é quando passa de um dia para o outro. Então esse rollover também é uma taxa que a corretora cobra e eu preciso considerar ele aqui na estratégia também. Então todos esses fatos, essas informações aí que comprometem, né, a operação, elas estão contempladas na matemática aqui, né, do robô. Então quando eu aplico agora, eu vou fazer aqui a aplicação do teste, né, para a gente ver isso daqui, lembrando que eu estou fazendo uma simulação para uma conta deixa eu ver aqui, a conta do fundo. Eu pensei em começar com ela com 10 mil dólares, mas o grande barato do mercado é você, com pouco dinheiro, fazer muito dinheiro, né? Então você coloca muita grana lá para operar, não é legal, né? Então o legal é você colocar pouco dinheiro para fazer uma grana legal, né? Então vamos supor que 1.500 dólares, tá? É a nossa configuração que a gente vai operar aqui, tá bom? A gente tem algumas opções aqui de euro, libra, né, e franco suíço, mas a gente vai aqui em dólar, que é a moeda que eu trabalho. Vamos lá, eu dou um OK aqui e eu mando ele iniciar. Nesse momento, ele está fazendo uma leitura do mercado, tá? Tá vendo aqui, ó, ele está fazendo uma leitura e já está posicionando algumas ordens. Essas ordens, elas... espera aí só um pouquinho que eu fiz uma coisa errada aqui. Vamos lá. Eu tenho que fazer ele aqui e carregar a minha configuração correta, que é essa daqui. Ok, vamos lá, agora vai dar certo. É bom que acontece isso, porque você vê que o robô é falho, né, até se ele não tiver configurado corretamente. Vamos lá. Então vamos ver agora como é que ele se comporta nesse momento. Eu vou dar o Start aqui, né? Ele vai começar a fazer as leituras, vai fazer a coleta das informações e ele começa a fazer as operações, né? Então vamos lá, olha que interessante, terminou já, tá? É muito rápido esse teste. Eu fiz aqui um teste, tá? Pegando de janeiro de 2025 a 29 de agosto, né? Agora, semana passada, de 2025 mesmo, dentro do ativo, né? Dólar australiano, dólar canadense. Ele fez essa configuração aqui. E é interessante fazer essa leitura aqui para você não ficar achando assim que ele só ganha. Apesar de ele ter feito um lucro aqui maravilhoso, ele também tem perdas. Essa descidinha aqui, ó, são as perdas, tá? Então você vê aqui que num período de 8 meses ele teve perdas, ele perde. Só que o volume de acertos
é maior do que o volume dos erros, né? Então isso é o que vai garantir a nossa permanência no longo prazo no mercado. Então se você for contar aqui, grosso modo, né? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 momentos críticos aqui, vamos colocar. Tá? E eu tenho aqui uma maneira de ver, né, basicamente um resumo das operações. Então aqui a gente está fazendo um teste no período de 8 meses, né, com um depósito inicial de $1.500, está aqui, tá? Ele operou 156 ordens, tá? Ou seja, foram 156 operações de janeiro a agosto, e essas 156 operações, ela proporcionou um lucro de $887, tá? Então, é uma coisa bacana, né? A gente fez aí um bom lucro, né, em 8 meses de operação. E é interessante ter uma outra informação aqui, esse Absolute Drawdown aqui de $185, significa que a nossa pior operação, ela nos deu um prejuízo de $185, tá? Então foi o momento onde dos nossos $1.500 ali que estavam na conta, foram expostos $185. Esse foi o pior momento, né, ali dessa queda, né? E a queda máxima que ele aconteceu foi de $262, o que significa 11% do nosso capital, né? Lembrando que o capital final aqui que ele terminou, né, são os 1.500 mais os $887, que daria ali uns 2.300 e poucos, né, quase $400. Então, muito bacana. Isso daqui é uma visualização gráfica de como que ele se comportaria aí no mercado. Então, vamos fazer uma conta aqui de padeiro bem bacana, né? Então, vamos lá, 887 dividido por 8, ele estaria dando aqui pelo menos uns $110, né? $111 por mês, né? Gente, é uma graninha bacana, né? Você está fazendo aí quase 10%. E olha que nessa estratégia aqui, eu estou buscando de 3 a 7%. Mas quando o mercado ele vai favorável, ele nos proporciona isso, né? Eu vou buscar aqui o máximo de lucro possível com a exposição, né? Aquela exposição de 3% do capital, né? Lembra que eu falei que eu vou expor no máximo 3%, né? E quando eu pego esses mesmos 11% aqui e divido por 8, ele dá 1,37. Então eu cheguei nem na metade do valor que eu me propus a expor do capital para ter o lucro, né? Foi ali 1,37%. Então é muito bacana, é uma estratégia, eu não vou dizer conservadora, porque no mercado variável não existe conservadorismo, tá? A gente está aqui entre o risco moderado e arrojado, isso tem que ser dito, tá? E, bom, esse aqui foi o teste de 2025. Vamos testar de 2024 para trás? Então aqui eu vou simular o seguinte, janeiro de 2024 a 29 de agosto de 2025. Vamos lá, dou Start, vamos ver aqui como é que ele se comporta. Né? Ó, você vê aqui que ele tem uma perda, já dá um susto aqui no começo do ano, depois já dá um segundo susto, terceiro, quarto, tivemos 4 sustos aí no início do ano, né? E no ano inteiro, pelo menos uns 5 sustinhos ali. Mas você vê que se a gente consegue sobreviver a isso, a gente consegue passar esses momentos difíceis, o resultado vem. Olha que sensacional! Então, lembra que a gente começou com uma continha lá de $1.500 e fecharíamos, se estivéssemos operando desde janeiro de 24, né, até sexta-feira da semana passada, lucraríamos aí $3.280. Muito bacana. Só que olha o preço, né? Aquele susto que a gente viu lá nos gráficos, né? Esses sustos aqui que foram 1, 2, 3, 4, 5 grandes sustos aí ao longo de 1 ano e meio, né? Praticamente de operações. Esses 5 grandes sustos,
eles chegaram ali a rebaixar o nosso capital, né, a 45%. Mas isso você tem que levar em consideração que agora a gente já não tinha mais 1.500, né? A gente tinha os 3.280. Então, a soma dessa exposição deu esse drawdown aqui, deu essa recuada, né? Deu esse recuo, esse rebaixamento das posições. E vamos continuar o teste aqui agora para 2023, para a gente ver, né, que fica um teste bem bacana. Aí a gente pega o ano de 2023 inteiro, 24 inteiro, e os 8 meses agora de 2025. Vamos ver como é que ele se comporta aqui. Dei o Start, vamos ver a configuração aqui gráfica dele. A gente vê que 2023 foi um ano bem bacana, ó. Ele vem configurando aqui os ganhos, né? Vem equilibrando as receitas e as despesas, né? Os lucros, os prejuízos, os take profits e os stop losses da vida, né? Ele vem construindo aqui, vem desenhando, desenhando, desenhando. Ele já está para finalizar, finalizou. Quando a gente vem aqui para o resultado, olha que bacana. A gente teria fechado ali, teria colocado no bolso pelo menos $6.000. Né? Muito bacana mesmo. E olha que interessante, quando a gente vai para o longo prazo, quanto mais tempo a gente opera, mais tempo a gente fica no mercado, menor é o nosso risco. Você viu ali que de 2024 para 2025 a gente teve um risco, uma exposição bem alta, né? Mas lembrando que aquilo dali é somatória, tá? A somatória das exposições. Significa que eu tive ali uma sequência de perdas e que essa sequência de perdas, somando todas elas, bateu aquele 45% lá. Mas a ideia é que na operação a exposição total do capital não passa de 30%, tá? Ele não deve passar, ele não vai passar isso ao vivo, né? Em tempo real. Mas pegando aqui de 2023 até agosto de 2025, a gente botaríamos no bolso, né, $6.000, né, com um rebaixamento ali de nem 30%, né, de 26%, e isso ao longo de quase 3 anos. Bom, basicamente é isso aqui que eu queria trazer, né? Eu sei que terão dúvidas e caso hajam essas dúvidas, eu vou deixar o meu e-mail aqui, né, os contatos para perguntar, para querer saber mais, e eu vou ter prazer de responder. Não vou colocar o WhatsApp aqui para não ficar uma coisa muito grande, né, mas eu vou colocar o meu e-mail aqui. Eu gosto muito ainda de e-mail, sou das antigas, e respondo a todos, tá bom? É isso aí, espero que a gente consiga aí trabalhar e desenvolver um projeto bem bacana aí para o futuro. Muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, fico aí à disposição. Valeu!